Oi, bom dia, pessoal. Quem está falando com vocês é Viviane, aqui do suporte de mercado, suprimentos e documentos eletrônicos. Esse é o nosso primeiro webinar, né? E a gente vai trazer para vocês como ideia inicial a importância das situações das notas fiscais entre o ERP, o GOAP e o EDOCS, né? Conhecer um pouquinho dessas situações e o que elas representam dentro do sistema, certo? A ideia é das 9 às 10 eu passar esses slides para vocês, falar um pouquinho de cada situação, o comportamento delas no sistema, os impactos, e depois das 10 às 10h30 responder perguntas. Então tem um espaço ali que vocês podem ir colocando as perguntas no decorrer da apresentação, e ao final a gente vai tabular essas perguntas, eu vou responder, e o que ficar pendente ali às 10h30, depois a gente responde no e-mail, né? Seria interessante, na hora que vocês colocarem as perguntas, só colocar o nome e a empresa, porque eventualmente ela pode subir como anônimo, aí se ficar para responder pós 10h30, para a gente saber para quem responder essas perguntas, tá bom? Bom, vamos dar início então. Existe um fluxo dentro do processo de faturamento, de emissão de notas, seja nota de produto, seja nota de serviço, né? Então, o que acontece dentro desse ciclo, tá? O ERP, ele vai montar um arquivo XML, ele vai enviar esse arquivo para o eDocs, né, para o SDE, o SDE, ele vai fazer uma prévia, né, de estrutura de arquivo, né? E ele vai pegar esse arquivo e vai direcionar ou para o Cefaz, no caso de notas de produto, ou para as prefeituras, no caso de notas de serviço, sempre respeitando o manual de integração de cada um dos órgãos. No caso das prefeituras, esse manual ele varia de prefeitura para prefeitura, né? Quando existe alguma inconsistência dentro desse arquivo, seja uma inconsistência legal ou de estrutura, o Cefaz e as prefeituras eles vão rejeitar esse arquivo, não vão aceitar e não vão validar as notas. Estando dentro da estrutura e dentro dos embasamentos legais, eles validam o arquivo e o Cefaz retorna para o eDocs. O eDocs, como mensageria, ele só vai receber esse arquivo de volta e devolver para dentro do ERP com os dados de autorização e emissão. Dentro do ERP, a gente consegue visualizar essas situações, o que acontece com essa nota dentro do sistema, tá? Então, eu tenho aqui uma tabelinha com alguns exemplos de notas. Ela pode ficar na situação digitada e em branco, quando não gerou um arquivo, né, XML. Ela pode ficar fechada e não enviada. Ela pode ficar fechada e enviada, fechada e autorizada, fechada e autorizada para a nota de serviço e para a nota de produto, né? Fechada e rejeitada, e fechada com erro de geração. Tá? Nós temos aqui duas colunas, a descrição CIT, que representa a situação da nota dentro do ERP, pura e simplesmente a nota digitada e fechada só no ERP. Tá? E depois nós temos a descrição da situação NFE, que é a situação dessa nota a partir do momento que ela gera o XML, seria o documento eletrônico que vai para a prefeitura e para o Cefaz. Então, falando um pouquinho de cada uma delas, a situação digitada. Essa situação digitada é aquele momento que você só entrou na telinha, fez a digitação dela no sistema, gravou ela dentro do ERP ou do GOAP, né? Só que ela não foi fechada ainda, não gerou um documento eletrônico, e nessa condição de digitada, ela é totalmente passível de alteração. Errou uma transação, errou uma condição de pagamento, errou uma quantidade, errou um valor, né? Enquanto ela estiver na situação digitada, você pode fazer qualquer alteração na nota. A partir do momento que você fecha essa nota, ela já vai alterar a coluninha ali da descrição CIT, ela vai passar para fechada, e a descrição da situação do documento eletrônico não enviada. Tá? Esse é o momento, você clicou no botãozinho, fechou a nota, né? E o sistema ele vai te questionar se você deseja ou não gerar o documento eletrônico.
gerando o documento eletrônico, quando você não gera o documento eletrônico, ela vai ficar com a situação 1 não enviada, ou seja, você fechou a nota, mas você não gerou esse documento eletrônico, ele não foi para a prefeitura, ele não foi para o Cefaz, tá? Então, ela vai, nesse momento aqui, enquanto ela estiver como não enviada, você ainda consegue reabilitar a nota, para voltar ela para a situação digitada e fazer edições, tá? Estando como não enviada, automaticamente ela não vai aparecer no eDocs, né? Porque não gerei o arquivo, não tenho o que enviar, automaticamente ela não aparece no eDocs para a gente poder dar sequência no ciclo de faturamento. Fechada e enviada, tá? A situação fechada e enviada significa que ela está em meio a um processo, tá? Ele deu início no momento que fechou a nota e gerou o documento eletrônico e fez o envio desse arquivo para o eDocs, tá? Enquanto ela estiver nessa situação de enviada, que é uma situação transitória, a nota ela não é passível de nenhum tipo de alteração. Você não consegue reabilitar, você não consegue cancelar, ela tá no meio, em meio a uma tramitação e ela precisa chegar ao final do seu ciclo para que você possa tomar a decisão correta, né, de ou corrigi-la ou autorizá-la. Tá? A situação de enviada, tá, ela pode retornar do eDocs com erro de rejeição, com erro de geração, com rejeição, com denegação ou autorização. A nota fechada e autorizada. Nós temos as situações de autorização por parte da Cefaz e nós temos a situação de emissão por parte das prefeituras, tá? Quando ela está fechada e autorizada, ela também não sofre mais nenhum tipo de alteração, exceto cancelamento. Vale ressaltar, né, que para que uma emissão, para que uma autorização ela seja válida, ela vai ter que receber para notas de produto do Cefaz a chave eletrônica, a data e a hora da autorização e o protocolo de autorização. Então, essas informações, elas são preenchidas dentro do XML, a Cefaz devolve para o eDocs reporta essas informações para dentro do ERP, tá? E somente com esses requisitos é que as notas vão ser integradas de forma correta na área de controladoria. Para as notas de serviço, os requisitos, né, que representam que a nota foi validada e emitida na prefeitura, são a data e hora de autorização, o código de verificação, o número da nota de serviço ou documento fiscal, que é a nota efetivamente validada na prefeitura, né? E para que ela integre na área de tributos, é importante que a chave eletrônica também esteja preenchida no ERP. Né? E todas essas informações de código de verificação, data e hora de autorização, o número da nota de serviço, no caso da Cefaz, elas só são geradas a partir do momento que Cefaz e prefeituras analisam o XML, fazem um crivo, verificam se toda a estrutura dele está correta, né, e dentro dos embasamentos legais. Então, aqui eu trago um exemplo de como fica uma NFE, autorizada pelo Cefaz, né? Então, dentro do eDocs, ela vai ficar com a situação de autorizada, vai ter o número da nota, a empresa emissora, o destinatário, que é o cliente, né? A situação ali verdinha, está ok, e a situação de retorno, que também está ok. Essa situação de retorno indica que o eDocs recebeu as informações validadas do Cefaz e devolveu para o ERP. E na figurinha de baixo aqui eu tenho um exemplo dentro do SDE, como fica uma nota de serviço eletrônica, né? Ela vai ter a coluna do retorno também para a gente ter uma noção de que essa nota ela foi
retornada para dentro do RP com os dados de emissão. Ela vai ter a situação como emitida, o número do RPS, que é o nosso número de nota dentro do RP, vai ter o nome do prestador, o nome do tomador, a data da emissão e o número da nota fiscal de serviço eletrônica gerado pela prefeitura. Né? Quaisquer circunstâncias que esses ícones não estejam nesse formato, é indício de que alguma coisa está fora do processo, né? Ou gerou alguma rejeição, ou gerou algum erro de geração na nota, né? E é a partir dessas visualizações que a gente consegue identificar qual o problema para aplicar a solução. Quando uma nota ela fica fechada e com erro de geração na coluna da situação do documento eletrônico, tá? Significa que a estrutura do arquivo não está de acordo com o manual de integração, seja Cefaz, seja prefeitura. Né? Quando ela entra como erro de geração, dentro do ERP ou do GOAP, a descrição ela vai trazer um código 10 e a descrição erro de geração. E no eDocs, essa nota, esse arquivo, ele vai ser alocado na aba de críticas de integração. Então, ele vai trazer a chave dessa nota, ele vai trazer um resumo da crítica, né? O último ícone, a gente consegue fazer o download desse XML, né, e poder analisar o que dentro da estrutura desse arquivo não está consistente. E clicando no botãozinho detalhes, também marcado na imagem, a gente consegue abrir essa crítica e visualizar qual foi o erro, né? O porquê que o próprio eDocs já barrou esse arquivo, porque ele mesmo já identificou que existe um erro na estrutura, que está faltando alguma informação, ou alguma informação está num formato inconsistente, e ele nem encaminhou esse arquivo para a prefeitura ou para o Cefaz. Aqui é um exemplo de uma crítica, né, abrindo o botãozinho detalhes, de que o problema na estrutura desse arquivo foi a CFOP, a natureza de operação, né, e no segundo quadrinho eu marco ali o value, né, que é o formato daquele campo, né, então nesse caso a CFOP estava inconsistente porque foi enviado dentro do arquivo uma nomenclatura 0694, sendo que em emissões as CFOPs elas devem iniciar em 2, 3, 5, 6, né, conforme a operação. Então, o correto deveria ser ou 6949, enfim, tá? Então, aqui, dentro do RP, a informação estava cadastrada errada, montou o XML, trouxe a estrutura desse campo de forma incorreta, o eDocs fez essa prévia de análise de estrutura do arquivo, já identificou o formato inconsistente e já gerou a crítica, né, ali no erro de geração. Quando ela está com erro de geração, você consegue reabilitar essa nota, fazer as correções necessárias dentro do ERP e gerar novamente o arquivo para que o eDocs possa fazer a releitura dele e enviar de forma correta para o Cefaz ou para as prefeituras. As críticas relacionadas ao erro de geração, geralmente são voltadas realmente à estrutura da natureza de operação e muitos dados de endereçamento, né? Às vezes no cadastro do cliente lá dentro do ERP, você tem o bairro, mas lá no campo bairro deixou em branco, ou colocou só um pontinho final, ou colocou um caractere especial, e o manual do contribuinte, ele não aceita, né? Ele tem que ter o bairro correto inserido dentro dos dados cadastrais. Né? Só mais um exemplo. A situação fechada e rejeitada, né? O que acontece? A rejeição, ela ocorre a partir do momento que o eDocs recebe esse arquivo, encaminha para o Cefaz ou prefeituras, e lá eles fazem um resumo de análise, né? Eles fazem toda uma verificação. As informações que eu estou recebendo, elas estão de acordo com os embasamentos legais? Está tudo ok? Né? Não, tem alguma coisa faltou ali dentro de um embasamento legal. Aí a prefeitura ou o Cefaz, eles não aceitam esse arquivo porque não está condizente com o manual do contribuinte.
né? Então, eu tenho, dentro do eDocs, ela vai ficar no campinho situação como rejeitada. A bolinha do retorno aqui, ela está verde, significa que o eDocs recebeu a rejeição e devolveu para dentro do ERP, né? E vamos supor, nesse exemplo aqui, nós temos o evento de que a rejeição ocorreu porque o RPS não foi identificado lá dentro do site da prefeitura. Ou seja, a prefeitura mesmo está te dizendo, né, tá te informando, olha, esse RPS aqui eu não tenho com essa numeração aqui, então manda novamente. Então, a partir dessa informação, a gente consegue abrir os detalhes, entender o que aconteceu, para poder fazer a correção dentro do ERP e fazer a emissão de um novo arquivo com a informação correta. Né? Então, para nota de produto, né, eu separei aqui a rejeição, também uma rejeição que a gente consegue visualizar dentro do botão eventos, né, que houve uma duplicidade, ou seja, esse arquivo ele já chegou no Cefaz em algum momento, já existe uma nota lá com esse número e com essa mesma chave, né, e agora a gente está tentando mandar de novo, né, por que que isso acontece? Pode ser alguma falha de comunicação com o próprio Cefaz, pode ser alguma falha de rede, que de repente ele processou o primeiro arquivo, depois ele tentou processar novamente o mesmo arquivo, mas a nota já estava validada na Cefaz. Então, são situações bem comuns, né? E as rejeições, elas variam muito, sabe? Assim, principalmente quando se trata de embasamento legal. Né? Não está de acordo com o manual do contribuinte, a nota rejeita, devolve para o eDocs rejeitada, e devolve para dentro do ERP para que possa ser reabilitada, corrigido o erro e gerado um novo arquivo. A inutilização. Tá? A inutilização, ela parte das situações que envolvem cancelamentos e cancelamentos, tá? A inutilização, ela só é válida para notas de produto. Tá? A inutilização ela sempre vai acontecer quando uma nota deixou de ser, uma numeração de nota deixou de ser utilizada por alguma razão, de repente ela ficou rejeitada, foi esquecida ali dentro do sistema, ou alguém iniciou a digitação dessa nota dentro do ERP e não finalizou, e o faturamento deu sequência, vieram outras notas, passou, né? E aí tu precisas informar o fisco, no caso a Cefaz, de que essa numeração ela não foi utilizada, né? Então, dentro do ERP gera-se uma solicitação de cancelamento. Nessa solicitação, o sistema ele vai verificar se a nota está digitada ou rejeitada, né? Diferente de qualquer situação diferente de autorizada ou cancelada, ela vai, na hora que ela montar esse arquivo, ela, dentro da estrutura do arquivo, tem os identificadores de que é uma inutilização que está sendo solicitada, vai mandar para o eDocs vai mandar para o Cefaz, e o Cefaz vai validar essa inutilização. Tá? Voltando do Cefaz para o eDocs, ela vai ficar como inutilizada dentro da aba de inutilizações, e para dentro do ERP ela volta como cancelada na descrição e na situação do documento eletrônico como inutilizada. Né? Para notas de serviço, não existe inutilização. Então, nesse caso, se ficou alguma nota para trás, né, ficou digitada, perdida dentro do sistema, ou se houve uma rejeição que não foi corrigida, o ideal é que se faça a correção e o cancelamento na sequência. Quando a gente gera uma solicitação de cancelamento de nota de serviço, com ela estando rejeitada, gera, assim, diversos transtornos dentro do sistema, porque aquele ciclo padrão se perdeu. Né? Então, eventualmente, é necessário fazer uma intervenção via banco de dados para alterar essa situação desse documento eletrônico para que você possa fazer o processo de cancelamento normal. O cancelamento, tá? Só pode ser cancelada uma nota que estiver em situação autorizada ou emitida no caso de notas de serviço. Tá? O cancelamento,
ele exige alguns cuidados também, tá? É necessário sempre informar um motivo de cancelamento, por exigência das prefeituras e do Cefaz. Quando esse arquivo é montado dentro do ERP, ele gera uma situação de solicitação de cancelamento, que é uma situação transitória. Essa solicitação, ela passa pelo EDOCS e vai para o Cefaz ou para as prefeituras, estando em conformidade dentro dos prazos cabíveis, né? É validado esse cancelamento e as duas situações voltam como canceladas. Né? As notas canceladas, elas vão ficar dentro da aba de cancelamentos, né, com a situação cancelada. Eventualmente, podem ocorrer rejeições desses cancelamentos. Vale lembrar que o prazo de cancelamento do Cefaz por praxe são 24 horas e para as notas de serviço varia conforme cada prefeitura. Geralmente, para nota de serviço, elas podem ser canceladas dentro do mês corrente, antes das apurações. E o que assim, quando é uma nota de produto e excede esse prazo de 24 horas de cancelamento, nós temos duas situações. Se a mercadoria saiu da empresa, circulou e chegou no teu cliente e ele devolveu com a mesma nota, ele não gerou uma nota de devolução, quando essa mercadoria voltar, o correto seria fazer uma nota de entrada por devolução, que vai gerar uma numeração própria tua e você vai estar fazendo a contrapartida da tua saída. Se essa mercadoria foi faturada, não chegou a sair da empresa, tá? Mas passou esse prazo de 24 horas, pela legislação, você deve emitir uma nota de estorno. Tá? Então, ela tem toda uma estrutura dentro do XML que vai identificar quando é uma entrada por devolução, quando é uma nota de estorno e quando é um cancelamento normal. Então, assim, alguns motivos comuns da rejeição de cancelamento, né? São notas que já tenham conhecimento de transporte emitidos ou que o teu destinatário já fez a manifestação, prazo de cancelamento excedido. No caso das prefeituras, as guias de impostos já emitidas lá dentro da prefeitura, então são motivos que podem rejeitar a tua solicitação de cancelamento. Quando um cancelamento é rejeitado, ele vai gerar um evento. Dentro desse evento, a gente consegue identificar o motivo dessa rejeição e para o ERP, essa situação ela tem que voltar como fechada e autorizada. Ela volta ao padrão da autorização. Então, nesse caso, é preciso ter bastante atenção com relação às configurações do ERP. O usuário que fez esse cancelamento, ele tem que ter as devidas permissões, né, de alteração de situação de nota, porque se de repente o usuário fez o cancelamento, foi rejeitado, mas ele está configurado para não poder alterar a situação da nota, o retorno não vai acontecer. Então, a rejeição ela vai estar aqui dentro da aba de cancelamentos dentro do eDocs, mas a coluna de retorno não vai estar com a bolinha verde, ela vai estar com um X. Então, significa que algo nessa comunicação entre o eDocs e o ERP aconteceu que não permitiu que esse retorno ocorresse para dentro do ERP. E é bastante importante monitorar essas operações, porque o que acontece? Para notas de produto que movimentam estoque, quando a nota ela é digitada no ERP, que é feito o fechamento, nesse momento gera a saída do produto do teu depósito no sistema. Tá? Se porventura essa nota ela foi cancelada, a devolução desse produto para dentro do estoque só vai ocorrer efetivamente quando o retorno desse cancelamento for integrado corretamente. Se ele ficar pendente de retorno e você for consultar a tua movimentação de estoque, vai ter lá essa lacuna. Vai estar só o movimento de saída e não o de entrada pela devolução. Situação de denegação. Tá? A nota denegada,
ela acontece quando o Cefaz, ao receber aquele arquivo, verifica que aquele CNPJ, seja do emitente ou do teu cliente, tem alguma inconsistência perante o fisco. Tá? Automaticamente, ele gera uma denegação e devolve para dentro do eDocs como denegada, o eDocs devolve para dentro do sistema como cancelada na descrição, que é a situação dentro do ERP, e como a descrição da situação NFE denegada. A denegação, a gente não consegue fazer nenhuma movimentação, tá? A orientação é sempre que uma nota é denegada, entrar em contato com o cliente e instruí-lo a consultar o seu contador, porque tem alguma coisa inconsistente no processo. Né? Então, dentro dos eventos da nota denegada, né, a gente consegue visualizar que tem a crítica e o motivo da denegação, irregularidades fiscal do destinatário. Então, no caso dessa notinha, a denegação ocorreu porque o teu cliente tinha alguma inconsistência perante o fisco. Então, todas essas movimentações de situação, elas sempre vão gerar um breve histórico, tanto no ERP ou GOAP, como no eDocs. Tá? No ERP, a gente consegue fazer essa consulta na tela F141 CNE, que é a tela dentro da gestão de mercado, gestão de faturamento e outras saídas, notas de saída, consultas, documentos eletrônicos. Então, ele vai trazer na parte superior da tela as informações dos dados gerais dessa nota e as situações, fechada e autorizada, e na parte inferior, ela vai mostrar toda a movimentação que essa nota fez dentro do sistema. Então, a primeira linha seria que o documento foi fechado e ficou na situação 1, quando ele está não enviado. A linha 2 é quando gerou o documento eletrônico e enviou esse XML para o eDocs, que seria a situação 2. E nesse caso, que é uma autorização, ele fez a autorização, recebeu e gerou aqui o histórico da autorização. Quando existe uma solicitação de inutilização, ele vai gerar uma linha com a alteração do status para solicitada inutilização e uma quinta linha que é com a inutilização efetivada. O mesmo ocorre para o cancelamento. Ele vai gerar a solicitação de cancelamento e a linha do cancelamento. A rejeição, a mesma coisa. Ele vai gerar uma linha alterando aquela situação de 2 para 4, que seria a rejeição, e o mesmo para erro de geração, que também vai gerar uma linha de histórico. Então, quer dizer, a gente tem como rastrear o que aconteceu com esse arquivo durante a movimentação. A falta de alguma dessas linhas indica que algo dentro daquele ciclo não foi feito de forma correta. E nós temos também dentro do ERP uma tela específica para o histórico. Então, ele não vai trazer aquele cabeçalho, né, da fechada e autorizada, mas ele vai trazer todas as linhas de histórico daquele documento eletrônico, toda a movimentação dele dentro do ERP, que seria a tela F141 HDE, também dentro da gestão de faturamento, consultas, e vai ter lá a opção histórico de documentos eletrônicos. Então, essas telas, elas são fundamentais quando os chamados chegam ao suporte, porque a gente consegue visualizar o que aconteceu com essa nota e, a partir dessa informação, a gente consegue ter um norte, né, para poder chegar à solução do problema. Dentro do eDocs, do SDE, a gente também consegue visualizar essa movimentação. O que aconteceu com esse XML a partir do momento que ele chegou no eDocs, né? Então, dentro do botão Eventos, ele vai listar uma série de linhas com data e hora, né? Com todas as informações. Nós temos aqui duas telas, eu resumi para uma só, né? Então, assim, ó, o momento que ele recebeu e fez o envio do Cefaz, sinta isso de baixo para cima, o momento que a Cefaz autorizou e devolveu esse arquivo para dentro do eDocs, a geração do documento auxiliar, que seria o PDF, o retorno do ERP, quando esse retorno
foi devolvido. Quando existe a opção do envio do e-mail para o cliente, né? Nesse caso aqui gerou uma falha de impressão, porque o cliente provavelmente não tinha a impressora configurada, né? E ali foi feito mais uma geração de documento auxiliar de forma manual, quando a gente clica lá no botãozinho para gerar o DANF. Então, toda essa movimentação, a gente também consegue rastrear o que aconteceu, o que deixou de acontecer, se houve alguma falha na rotina do processo. E dentro do botão eventos também a gente tem uma coluna que são das críticas, que é onde ficam listadas as rejeições, os erros de geração, o que está inconsistente dentro daquele arquivo, que possa nos dar um parecer do que houve e o que nós temos que fazer para solucionar a situação. E a gente tem também um resumo desses retornos, tá? Então, o que acontece? A descrição do status. Isso aqui são status de documento eletrônico, tá? Que é o fundamental aqui para a emissão das notas. Quando no meu ERP eu tenho uma situação não enviada, ele não vai aceitar retorno nenhum do Cefaz, porque eu nem gerei o arquivo, eu nem gerei esse XML, então o Cefaz não recebeu, ele não tem o que me devolver. Quando ele está no código 2, que é a situação enviada, ele vai poder receber de volta como retorno 3, 4, 5 ou 10. Então, aqui na lateral a gente tem uma legenda. A situação 3 representa que ele pode, estando enviado, ele pode receber do eDocs como autorizada, ele pode receber o 4, que é rejeitada, ele pode receber a denegação, que é o 5, e ele pode receber o erro de geração, que é o 10. O código 3, que é autorizada. A partir do momento que o documento eletrônico chegou ao ERP como autorizada, ele não tem mais retorno nenhum para receber. A situação rejeitada, ela só pode receber de volta a autorização a partir do momento que a gente faz a correção dessa rejeição e gera um novo arquivo corretamente. A denegação também já é uma situação final, ela não recebe nenhum outro tipo de retorno e não pode sofrer nenhuma outra alteração. A solicitação de inutilização, ela pode receber a situação 8, que é a inutilização efetivada pela Cefaz, ou ela pode receber a situação 11. 11 é quando ocorre algum erro na solicitação de cancelamento. Por alguma razão, a estrutura do arquivo foi gerada de forma incorreta, chegou no eDocs, o eDocs mandou para o Cefaz identificou que ali havia um erro dentro da estrutura daquele arquivo e ele devolve como erro de solicitação de cancelamento, aliás, de inutilização. Automaticamente tu pode reabilitar essa nota, corrigir o que tem para corrigir e refazer o processo de inutilização. O mesmo ocorre com o cancelamento, ou ele vai receber do fisco cancelada, ou se houver algum erro, ele recebe com o erro de solicitação de cancelamento, que aí se torna passível de reabilitação para correção do erro, para que seja gerado um arquivo de cancelamento correto. A situação 8, quando ela está inutilizada, ela também não recebe mais nenhuma movimentação, nenhuma situação diferente. A cancelada também não, né? Cancelado já é o estágio final. O erro de geração, ela também não vai receber outra informação, a menos que o arquivo seja corrigido, né? E aí ela vai passar de erro de geração para enviada, para poder receber a autorização. E nós temos daí os dois aqui, o erro de solicitação de cancelamento e o erro de solicitação de inutilização, que elas são muito raras a acontecer, só realmente em caso de falha na estrutura dos arquivos, e elas também não recebem mais nenhum tipo de retorno. Estando com erro, é necessário que o erro seja corrigido, né, para que as solicitações de cancelamento e inutilização possam ser gerados novamente, de forma correta. Então, a gente deixa aqui algumas dicas também, né? A importância do faturista ter o conhecimento dessas telas, fazer um filtro delas ao final de cada faturamento e ter uma visualização se todas as notas daquele dia foram faturadas corretamente. Todas as notas que eu emiti estão com a minha situação
fechada e autorizada, aquelas que eu cancelei no decorrer do meu dia, elas estão dentro do meu ERP como canceladas nas duas colunas. Então, para isso, a gente tem a nossa telinha da consulta de documentos eletrônicos, sempre vai estar listando as colunas da descrição da situação dentro do ERP e da descrição da situação do documento eletrônico. Vai ter as colunas dos protocolos de autorização, a data de autorização, a hora da autorização, se tem chave, né, que são aqueles campos que a gente recebe lá do Cefaz e que eles devem estar preenchidos para que a sequência do processo dentro do ERP, que as integrações com a controladoria ocorram corretamente. E no eDocs, a gente também consegue fazer essa visualização se o faturamento ocorreu corretamente, né? A gente pode usar o botão filtro, separar ali pela data de emissão, né? E verificar, todas as informações estão corretas, nota de produto, tá ali o número da minha nota, a situação dela está autorizada, ficou alguma pendente, ficou alguma rejeitada, ficou alguma que faltou ali na minha sequência de notas autorizadas, eu posso ir lá no meu botãozinho de críticas de integração e olhar se ela aparece como erro de rejeição. Os retornos também é fundamental sempre olhar a coluna do retorno do documento para dentro do ERP, né, porque se a bolinha do retorno não estiver verde, com certeza lá dentro da nossa consulta de documento eletrônico, a nota vai estar com alguma divergência na situação do documento eletrônico também. Eu consigo ver dentro da minha aba de cancelamento se todas aquelas notas que eu solicitei cancelamento no decorrer do dia estão com o cancelamento aceito, se foi rejeitado, se a situação voltou para dentro do ERP. Então, a gente já consegue, no mesmo dia do faturamento, identificar se o meu faturamento foi perfeito, foi 100%, ou se existe algum problema que eu possa corrigir em tempo, antes de fechar o mês, né, antes de eu perder um prazo de cancelamento, né, corrigir alguma rejeição que de repente tenha passado, eu não observei que a nota ficou rejeitada, então eu tenho tempo dentro do mesmo dia, né, como acontece às vezes, o faturista acaba não observando, ficou ali uma nota rejeitada e era uma nota que tinha que ter saído naquele dia e não saiu e eu não observei, então eu já consigo resolver no mesmo dia essas situações. Então, o sistema ele vai estar sempre dando algum recurso de consulta, né? E é interessante, assim, é importante que o faturista ele tenha ciência dessas situações, do que elas recebem, do que elas não recebem, o que é o correto, né? O que está divergente, para que ele possa ter autonomia de começar a resolver a questão. Algumas rejeições, elas são bastante claras, às vezes até na própria mensagem já te dá o caminho da tela que tu tens que fazer a correção, né? E algumas realmente são um pouquinho mais complexas, mas se você faz na hora, você já visualiza isso na hora, a abertura do chamado é mais rápida, enviando essas telas, tanto a consulta do documento eletrônico, mostrando as situações das notas, como mandando os eventos e os detalhes desses eventos no eDocs, na abertura do chamado, também já dá um ganho de tempo muito alto na hora de resolver essa situação. Né? E aqui, assim, também tem uns quadrinhos, assim, com a abinha de emissões, como elas têm que ficar, né? Então, a situação, ela tem que estar autorizada, ela tem que estar com o retorno ok, para quem tem impressões, envio de e-mails, também tem a coluna que está o envelopinho já com o envio correto, quem tem a impressão, aqui na segunda coluna, onde tem o X, ela teria que estar com a bolinha verde, né? Na figurinha, na parte de baixo da esquerda, a abinha das inutilizações, ela também vai ter que estar com o retorno ok, né, com a bolinha verde, a situação vai ter que estar inutilizada, essa coluninha da situação também tem que estar marcadinha com o verde aqui, né, porque é o sinal de que o fisco mandou a informação correta e está ok. No quadro superior da direita, a gente tem um exemplo do cancelamento, né? Então, nós temos na primeira linha ali um cancelamento que está todo em conformidade, o retorno ocorreu para dentro do RP, o envio do e-mail foi feito, a situação perante o Cefaz está ok, a situação está ok como cancelada. Na linha de baixo, né, a gente tem ali um exemplo de como fica uma rejeição,
né? Então, lá dentro, o retorno ok, então essa nota, desse cancelamento rejeitado, ele voltou para dentro do ERP com a nota autorizada, não houve o envio do e-mail, porque o cancelamento ele não se efetivou, a situação perante o fisco está com um X porque foi rejeitado, o fisco não aceitou esse cancelamento, e tem a situação rejeitada. Né? Então, dentro dessa linha de rejeições, marcando a linha dessa rejeição, também tem um botãozinho de eventos que a gente consegue identificar o porquê o Cefaz não aceitou esse cancelamento. Né? E geralmente as mensagens elas também são bastante intuitivas. E na parte de baixo a gente tem um pedacinho aqui da abinha de críticas de integração, né? E a abinha de crítica de integração, ela também vai ter que estar com a coluna do retorno com a bolinha verde, que significa que lá dentro do RP, na minha tela de consulta de documentos eletrônicos, a minha nota ficou com a situação do documento eletrônico como erro de geração. Ela vai trazer a chave, né, dessa nota, e lá no cantinho, como a gente viu lá no slide do erro de geração, a gente consegue baixar esse XML. Então, para quem conhece um pouquinho de estrutura de arquivo, já tem a autonomia de abrir esse arquivo e observar o que está errado dentro dele. Ou ela vai ter o botãozinho dos detalhes do evento, onde é possível visualizar o que está errado dentro daquele campo. Então, mas eu não tenho esse conhecimento. Não tem problema. Marca a linha, gera os detalhes, faz o print, manda o chamado, que aí com essa informação a gente completa, a gente também ganha muito tempo na hora de resolver, né? Porque às vezes acontece bastante de chegar o chamado para a gente, a minha nota rejeitou, a minha nota não aparece no eDocs. Ok, mas rejeitou. Nós temos uma infinidade, uma lista infinita de motivos de rejeição, principalmente quando essas rejeições elas são de embasamento legal. A gente precisa pelo menos visualizar esse evento e esse detalhe desse evento para entender o que aconteceu que rejeitou a tua nota, para a gente poder te dizer, olha, a rejeição aconteceu porque lá no cadastro do cliente está um campo inconsistente. Aconteceu porque você está usando uma alíquota de ICMS que não é pertinente com a operação para esse estado. Então, a gente consegue, com o detalhe da rejeição, identificar o problema. E a mesma coisa com o erro de geração, né? Com aquele botãozinho detalhes explanando aquela mensagem, a gente consegue identificar qual é o campo dentro da estrutura do arquivo que gerou esse erro de geração. Bom, pessoal, isso é um pouquinho do que a gente tem para falar a respeito das situações dos documentos dentro do sistema, e como eu falei, né, a importância do faturista conhecer essas informações, né, e ter um pouco mais de autonomia, ou mesmo conhecer essas telas para que quando ocorra alguma situação que seja diferente do padrão, do correto, que é o fechado e autorizada, cancelada, 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 inutilizada, cancelada, denegada, para que ele tenha essa autonomia de identificar e o que ele tem que fazer em cada situação, sabe? Autorizou, ok, tá certo. Mas rejeitou, agora eu sei onde eu tenho que olhar o motivo dessa rejeição. Mas está aqui o motivo, eu não sei resolver esse motivo. Printa a mensagem e abre o chamado, já mandando esse motivo para a gente, né? Porque daí facilita bastante e a gente tem um ganho de tempo muito alto na resolução do problema. Né? E quando a mensagem da rejeição ela é muito clara, o próprio faturista vendo essa mensagem, mas rejeitou por causa da alíquota do ICMS, então eu sei que eu tenho que ir lá reabilitar a minha nota, verificar a alíquota correta, aplicar, fechar a nota e mandar novamente para que essa nota seja autorizada. Né? Quero agradecer, assim, todo mundo, peço desculpas se eu falei um pouco rápido, né? E não sei assim que o pessoal ali tabulou as perguntas, né? Se quiserem me passar, eu posso ir respondendo também. Temos aqui pergunta da Jennifer a respeito do peso de uma nota que foi emitida.
Jennifer, se puder complementar ali para mim o peso que você diz, o peso da mercadoria que foi impresso na nota, é isso? Porque aí ele foge um pouquinho das nossas situações, né? Mas dentro do ERP, se você abrir essa nota, na tela de digitação manual, tem o botãozinho diversos, né? Que ele deve ficar anotado esse valor de peso. Tá, pergunta da Patrícia, né? Sobre quando emitimos uma nota e ela não aparece no eDocs, na guia de emitidas, nem na canceladas. Onde eu posso começar a investigar para saber o que houve de errado? Esse é um caso típico de erro de geração, tá? O primeiro passo é olhar a abinha do erro de geração. Eu gerei a nota, eu fechei ela dentro do ERP, eu tenho certeza que eu cliquei no botão para gerar o documento eletrônico, mas mesmo assim ela não aparece na primeira telinha do eDocs. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu eDocs e eu vou olhar a abinha de críticas de integração. Ah, ela não está lá. Eu volto no meu ERP, eu tenho a minha telinha de consulta de documentos eletrônicos, né? E aí eu vou dar uma olhadinha. Opa, mas aqui a minha descrição da situação está fechada, ok, eu fechei no ERP, mas na minha coluna do documento, da situação do documento eletrônico, ela ficou na situação 2, que é enviada. Então, significa que eu fechei a minha nota, eu fechei o meu documento eletrônico e eu enviei, o ERP enviou isso para algum lugar, né? E aí nós temos duas situações quando ela fica enviada. Ela pode ter ficado parada na pasta de processamento, né? O que é essa pasta de processamento? O ERP, ele vai gerar o arquivo e ele vai gravar lá dentro do servidor numa pastinha. Sempre que cai arquivos dentro da pastinha, o eDocs entende que tem aquele arquivo lá, ele fica consultando aquela pastinha de tempo em tempo, né? Ele pega aquele arquivo e aí sim é que ele manda para o Cefaz. Só que para o eDocs fazer esse movimento de visualizar que tem arquivo dentro do diretório de integração e mandar para a Cefaz, os serviços de integração que são instalados no servidor devem estar em execução. Então, o que acontece? No meu ERP, a nota está enviada. No meu eDocs, ela não aparece nem na aba das notas principal e nem no meu erro de geração. A gente verifica se o serviço Sênior Documentos Eletrônicos está em execução ou se ele parou por alguma eventualidade. E uma outra questão que pode ocorrer também é quando a gente precisa fazer uma movimentação manual dentro do sistema e nós não queremos que esse XML vá para o Cefaz. A gente quer gerar o XML por alguma razão para estudar esse arquivo e não quer que ele vá para frente, nem para a Cefaz, nem para a prefeitura. E pode ser que o usuário tenha posto uma pastinha lá no cadastro dele, e aí o que acontece? Ah, eu fui lá, fiz o meu teste e eu esqueci de tirar a pastinha do meu usuário. O ERP no faturamento normal vai gerar o XML e vai alocar dentro daquela pastinha. Não é a pastinha que está configurada no eDocs. Consequentemente, o eDocs não enxerga que existe um arquivo, tá? E ele não vai ter o que capturar para mandar para o Cefaz. Então, são duas situações que podem ocorrer quando a nota não aparece, por assim dizer, no SDE. Tá, e nós temos a questão das notas de serviço, né? Tem a pergunta aqui da Miriam, quando eu preciso emitir uma nota de serviço diretamente na prefeitura por algum motivo, quais os cuidados que eu tenho que ter quando lançar essas informações no sistema? Né? As prefeituras, elas, por ser cada prefeitura uma legislação diferente, um manual de integração diferente, às vezes ocorrem algumas inconsistências e na pressa de ter que faturar aquela nota, eu preciso faturar ela hoje, eu não posso deixar ela para amanhã, mas eu não consigo resolver isso dentro do ERP de pronto, eu não estou conseguindo encontrar o caminho, de repente já passou a hora de atendimento do suporte, eu não tenho para quem ligar.
vou lá e emito direto na prefeitura. Ok, pode ser feito. Só que a gente tem que ter ciência de duas situações. Tem clientes que querem que o número da nota no ERP seja exatamente igual ao número da nota que a prefeitura gera. Se você gerou uma nota direto na prefeitura, você vai ter que parar o teu faturamento aqui no ERP, tá? Faturá-la na prefeitura para depois lançar aquela mesma numeração no ERP. Porque se você deixar ela parada no ERP, depois você não consegue mais acompanhar essa numeração. E um cuidado muito importante é que, assim, quando existe um serviço de mensageria, um emissor terceiro, que é o caso do SDE, a emissão direto na prefeitura, ela fica fora do contexto. E aí tu tens que ter uma sequência de passos que precisam ser realizados dentro do ERP para que essas informações sejam configuradas de forma adequada, tá? Você pode digitar essa nota dentro do ERP, tomando cuidado com a data que você vai digitar, se você já digitou notas posteriores, se você gerou notas posteriores, né, aquela nota que foi lá dentro da prefeitura, você vai ter que ter ciência de que a numeração não vai mais ser a mesma. Quando lançar esses valores que estão lá dentro da nota na prefeitura, dentro do ERP, vai ter que ter tomar cuidado com o serviço que foi faturado, a quantidade, o valor, os impostos. É um processo assim, extremamente trabalhoso, porque tem que seguir uma série de passos, vai ter que mudar a parametrização da filial para a digitação manual, para a autorização manual, vai ter que fazer a digitação manual, depois vai ter que fazer um fechamento manual. Não pode ter faturamento durante esse período, porque vão ter algumas parametrizações de usuário e da filial que elas vão ter sido modificadas para que você consiga fazer esse processo manual dentro do sistema. Então, assim, não é recomendado faturamento direto na prefeitura, tá? Deixa eu verificar. A Carla, né? Nosso ERP não tem acesso ao sistema do eDocs. Esse sistema é disponibilizado pelo governo ou é restrito do ERP de vocês? Assim, o eDocs, acho que, Carla, vocês devem ter só o e-social, né? Aí não tem a ver com emissão de notas. Mas o eDocs, ele é um emissor de notas fiscais da Senior Sistemas, tá? Ele faz a comunicação entre o ERP para a emissão de notas, né? E o Cefaz. E existe uma vertente dentro do eDocs para o e-social que vai fazer a ligação do teu Ruby, do teu Honda, com o eDocs, para que o eDocs envie as informações lá para o governo federal também na parte de RH. Né? E se o teu ERP para emissão de notas não é da Sênior, dependendo da forma de integração que ele aceita, tem também como vincular com o eDocs, tá? Mas aí é uma questão que precisa ser analisada pela área de consultoria para verificar as viabilidades de emissões de notas através do eDocs, partindo de um ERP que não seja da Sênior. Então, ali só finalizando, ele não é restrito Sênior, desde que o teu ERP dê condições de integração. Gente, pessoal, tem mais alguma pergunta? Ficaram, por enquanto, somente essas. Não sei se eu me fiz entender, se vocês conseguiram captar um pouquinho da mensagem que a gente queria passar, para tentar dar um pouquinho de autonomia. Às vezes a gente está numa correria aqui também e não consegue responder assim no mesmo minuto que o chamado chega, e de repente, tendo essas informações, a gente consegue assim agilizar um pouquinho as demandas. Gente, não se acanhem, por favor, podem perguntar, tá? O que eu puder, que estiver dentro do meu alcance, o que eu puder responder, né? Vou ficar bem
fico bem à disposição quanto a isso. E se porventura surgir alguma pergunta depois, encerramos a nossa transmissão aqui, o nosso webinar, e você chegou lá na tua mesa, no escritório, e, opa, lembrei que eu tinha uma pergunta para fazer, pode direcionar ali para a gente, pode mandar ali no suporte@Meinhardt, vai cair ali na nossa filinha de atendimento, a gente consegue responder também, tá? Eu fico aberta a perguntas. Tá, legal, pessoal. Então, assim, como não apareceu mais nenhuma perguntinha aqui, a gente vai encerrar o ao vivo. A gente fica à disposição para responder possíveis dúvidas que apareçam depois, que a gente sempre sabe, né? Na hora, assim, a gente não vem nada em mente, quando finaliza, aí começa a vir aquele monte de perguntas na cabeça, eu poderia ter perguntado isso, poderia ter perguntado aquilo, então a gente fica à disposição para responder posterior, seja ali por e-mail, seja por chamado, enfim. Quero agradecer novamente a presença de todos. Me desculpar se eu falei um pouco rápido, né? Porque primeira apresentação também, então peço um desconto por parte de vocês. Né? Então é isso, pessoal. Bom dia de trabalho para todos nós, né? E seguimos para a nossa vida de trabalho. Um abraço para todos.